Peço que você abra a palavra de Deus comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1. Hoje nós damos início a essa série expositiva do mês de janeiro, onde nós vamos pregar 4 sermões no livro do Gênesis. Então, gostaria que você acompanhasse a leitura comigo do capítulo 1 e do capítulo 2. Vamos ler esses 2 capítulos, que o Senhor nos dê graça para compreendê-los. Diz assim: No princípio criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação de águas e águas. E assim Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E ao firmamento chamou Deus céu, e foram-se assim a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E assim foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares por firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E colocou Deus no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem sobre as aves, sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e toda ave com asas segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se assim a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e o gado segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E ainda disse: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia descansou de toda a sua obra, e abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez terra e céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus não ainda havia feito chover sobre a terra, nem havia homem nela para lavrá-la. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro, Pison, este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Guion, este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o rio Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes daria nome. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. Este adormeceu, então o Senhor tomou-lhe uma das costelas, fechou-lhe com carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus já havia tomado, formou a mulher e a trouxe diante do homem. Então o homem disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Esta é a palavra de Deus. Vamos agradecer por a leitura. Senhor Deus, Criador, nós te bendizemos essa manhã, como já temos feito. Reconhecemos a sua majestade, o seu poder criador, e diante de nós está a ferramenta que o Senhor usa para criar novas criaturas, que é a sua palavra. Confiamos que a sua graça é suficiente para nós, poderosa para nos abençoar essa manhã. Pedimos a sua graça, imploramos de fato, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos começar a série até o final de janeiro no livro do Gênesis, e essa série vai contemplar 4 sermões antes de nós voltarmos à série em Lucas. Então hoje eu estou pregando sobre criação,
Domingo que vem o nosso irmão Will estará pregando sobre a queda, depois estarei pregando sobre redenção e ao final de janeiro, consumação. E a ideia de nós pregarmos em Gênesis no começo do ano é de, primeiro momento, relembrarmos o Evangelho, não apenas no livro de Lucas, mas enxergarmos o Evangelho e a história da redenção ao longo da Escritura, mesmo no livro do Gênesis, mesmo no Antigo Testamento. E nós entendemos que Deus se revelou a nós em 66 livros, não apenas em evangelhos, não apenas em narrativas, não apenas em poesia. Deus se revelou a nós de formas diversas e nós entendemos que é sábio nós pregarmos a palavra de Deus em todas essas diversidades com as quais Ele se revelou a nós. E hoje nós vamos começar então com essa primeira mensagem que é a criação, como nós lemos no capítulo 1 e 2. E o título desse sermão é O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. O fim para o qual Deus criou o mundo. Se você gosta de estudar um pouco sobre a história da igreja, especialmente Jonathan Edwards, você vai saber que esse título não é meu, mas dele. Jonathan Edwards, um pastor, após os puritanos, viveu ali o segundo e o primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, a Nova Inglaterra. Foi um missionário para os índios, como nós sempre mencionamos aqui, quando possível e adequado. No ano de 1750, ele começa a escrever um texto, um artigo, que depois se torna um livro, com esse título, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E esse artigo, mais filosófico do que teológico, ele tenta desenvolver argumentos do porquê Deus criou o mundo. Por que as coisas existem, por que elas existem, como existem, qual é o propósito disso, por que Deus precisava criar o mundo, se é que Ele precisava, por que Ele fez e o que isso tem a ver conosco. No ano de 1751, Jonathan Edwards é demitido da sua igreja por unanimidade e ele é enviado então por conta própria para ser um missionário entre os índios. 15 anos após, ele termina esse livro, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E ao longo da teologia de Jonathan Edwards, nós percebemos que o foco de Edwards é justamente entender quem é Deus, por que Ele faz o que faz e o que isso tem a ver conosco. Então ele tenta entender por que é que Deus criou o mundo, com qual propósito e o que eu e você temos a ver com isso. Nós podemos dizer, numa análise mais histórica, que o que ajudou Edwards a não entrar em uma depressão ou em um esgotamento ou uma angústia por conta da sua demissão da igreja do seu avô é justamente porque ele entendeu o fim para o qual Deus criou o mundo. E este fim não era ele, não somos nós. O fim para o qual Deus criou não apenas o mundo, mas todas as coisas, é o próprio Deus. Isso nos faz não desanimar, isso nos faz caminhar, isso nos faz seguir a nossa vida conforme o nosso Criador instituiu para que a vivamos. Então essa é a história de Jonathan Edwards. De forma nenhuma desejo pregar ou imitá-lo aqui com esse sermão, até porque não conseguiria. Mas eu acredito que Moisés escreveu com o mesmo propósito que Jonathan Edwards. Quando Moisés escreve o livro do Gênesis, ou em hebraico, Bereshit, o princípio, a inauguração de tudo, ele está escrevendo esse livro para o povo de Israel que havia acabado de sair do Egito. E a ideia é mostrar para esses irmãos e irmãs, para esses israelitas, um livro apologético de como é que as coisas foram criadas. Diferente das formas como eles ouviram lá no Egito, agora eles precisam entender esse Deus que os salvou, que os redimiu. Eles precisam desenvolver uma cosmovisão, uma visão de mundo correta, e isso deve começar com a criação do mundo. Isso deve começar com o próprio Deus. Então Moisés, ao longo do livro de Gênesis, que retrata as origens, não apenas a origem de Deus, a origem do mundo, a origem do homem, a origem do pecado e a origem da redenção, através do povo de Israel, começando com a figura de Abraão, no capítulo 12. Ele está rastreando as origens,
as raízes daquele povo, e ao longo do livro nós percebemos que ele vai debatendo com aquelas pessoas com várias visões de mundo equivocadas que certamente eles ouviram no Egito. Uma delas, como vocês sabem, é que os egípcios, eles acreditavam que a natureza era Deus, ou uma pluralidade de deuses, inclusive o sol e a lua eram deuses. Quando Moisés então vai escrever o relato da criação, ele diz no verso de número 16, que Deus fez os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E a pergunta é, por que ele não chama esses luminares de sol e lua? A resposta é simples. Moisés, escrevendo o propósito da criação do mundo, ele diz que Deus criou o sol e a lua, aos quais ele chama luminar maior e luminar menor, apenas para mostrar qual é a função desses luminares iluminar. Eles não são deuses, não são nada além do que criação de Deus para iluminar o mundo que Deus criou. O foco não são os luminares, não são esses deuses egípcios, o foco é a criação de Deus. Então, quem escreve é Moisés. De que forma ele escreve? Ele escreve de forma poética o relato da criação e depois de forma narrativa o restante de Gênesis. Para quem ele escreve? Ele escreve para o povo de Israel que havia saído do Egito e que precisava ter uma introdução à fé do Deus de Israel. E qual é o propósito pelo qual ele escreve? Ele escreve para que esse povo entenda o fim para o qual Deus criou o mundo, que necessariamente é o fim para o qual eles foram criados, e como agora eles, como povo deste Criador maior, o único Deus verdadeiro, o único Criador, eles devem viver para Ele, porque Deus criou o mundo para Ele. Deus criou o mundo para a sua própria glória, e o povo de Israel precisa entender isso, e nós, essa manhã, precisamos entender isso. A nossa Confissão de Fé Batista de 1689, no seu capítulo de número 4, parágrafo 1 sobre a criação, diz o seguinte: no princípio, aprouve ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, para manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis quanto invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. É assim que a nossa confissão de fé resume o relato da criação e a forma como Deus se relaciona com a criação. Por que isso é importante, irmãos? Por que é que Deus criou o mundo? Por que é que Ele precisava, se precisava, criar o mundo? A nossa confissão de fé, à luz do Novo Testamento, entende que a criação é uma ideia do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Eu entendo que nós não podemos forçar o texto para encaixar a Trindade aqui no capítulo 1 de Gênesis, porque essa não era o propósito de Moisés, e nem era a revelação que ele havia recebido. Isso vai recebendo ao longo da história de forma progressiva, mas nós temos alguns sinais aqui. Nós temos o Deus Criador, Ele cria através da sua palavra, e nós temos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, assim como uma galinha paira sobre os seus filhotes com as suas asas, chocando eles para que elas cresçam com vigor. Assim como o Espírito Santo está pairando sobre a igreja, em Atos capítulo 2, e ali nós temos a criação, o nascimento da igreja. Então nós temos aqui com certeza Pai, Filho e Espírito, ainda que de uma forma oculta, à medida que a revelação vai se progredindo. Deus cria todas as coisas, o mundo, o universo e o ser humano, para a sua própria glória, para a manifestação da glória do seu poder. A confissão faz questão de nos dizer que aprove ao Deus triuno fazer isso. Não foi algo que foi imposto para Deus, não era uma necessidade de Deus, é algo que lhe aprouve, ou que lhe foi da sua vontade, ou que foi do seu próprio prazer criar o mundo, diferente da criação do mundo pelos egípcios, em que os deuses egípcios criaram o mundo para brigar entre si, para saber qual Deus era mais poderoso.
Diferente dos egípcios, Deus cria o mundo não porque Ele precisa do mundo, mas para manifestar a glória do seu poder. Deus cria o mundo com este propósito central, a sua própria glória. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: por que Deus cria o mundo para a sua própria glória se Ele já é cheio de toda a glória? Será que ao criar o mundo, Deus ele recebe mais glória do que Ele já tinha antes? Por isso Ele precisou criar o mundo para ser ainda mais glorificado, para ser glorificado por criaturas, animais, por homem? Infelizmente é assim que muitos evangélicos enxergam a Deus. Mas não é esse o Deus da Escritura. Deus cria o mundo não porque Ele precisa de mais glória, mas para manifestar a glória que Ele já tem. Ele cria não para ser mais Deus, mas para fazer uma amostragem de quem é esse Deus para criaturas como nós, mortais. Deus cria o mundo não porque Ele precisa ser cheio da sua glória, mas para transbordar essa glória. A criação do mundo, do universo, do homem é um transbordar da glória, do amor, da bondade, da sabedoria que existem no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, que desde toda a eternidade, sem início de existência, já vivem em plena comunhão, em pleno amor, em plena satisfação. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, os três se amam, são um só Deus, não carecem de nada. Quando eles criam o mundo, eles estão transbordando essa glória. É a manifestação do poder, da sabedoria e da bondade eterna de Deus. Qual é a manifestação dessa bondade de Deus? Quando Deus cria o mundo para a sua glória, Ele está criando para o benefício da sua criação. Ou seja, além de Deus criar o mundo para a sua glória, Ele está criando o mundo para a satisfação, para a alegria, para o prazer da criação nele. Os animais, as plantas, o sol, o firmamento, tudo isso gira em torno de glorificar a Deus, de estar satisfeito nisso. E a coroa da criação é o homem e a mulher, é o ser humano que devem viver para buscar prazer em Deus, para estar satisfeitos nele. É isso que os reformadores, todas as confissões reformadas ao longo da história, afirmam sobre o fim pelo qual nós somos criados. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E essas duas coisas não são duas, são uma só. A glória de Deus necessariamente nos dará prazer, e o nosso prazer necessariamente dará glória a Deus. Nós não podemos nem devemos separar essas duas coisas. Mais ou menos quando nós olhamos o relato da criação, nós temos que enxergar isso não como se fosse um microscópio, onde nós tentamos enxergar coisas minúsculas como se fossem grandes, mas como um telescópio, onde nós vemos coisas grandes como se fossem ainda maiores. Quando Deus cria o mundo, Ele não está como um microscópio para mostrar para nós aquilo que é pequeno como se fosse grande aos nossos olhos, mas aquilo que é muito grande ainda maior aos nossos olhos. E a pergunta que nós fazemos é: como é que Deus é glorificado ao criar uma rosa que está plantada numa floresta tão distante e tão longe que nem homens e anjos vão contemplá-la? Como é que Deus recebe glória nessa rosa linda e perfumada com seus cravos, plantada onde talvez nenhum homem, nenhum anjo haverá antes que ela morra? Sabe como Deus é glorificado? Ele é glorificado porque Ele está vendo essa rosa. Ele cria essa rosa para Ele. Ele cria o mundo para Ele, para a glória dEle, para a manifestação do seu poder. É aqui que nós temos que entender, meus irmãos e irmãs, antes de nós entrarmos na mensagem da redenção, onde nós entendemos sobre a graça de Deus. Nós já temos graça no capítulo 1, mesmo sem haver pecado. E aqui nós precisamos
entenderem com uma amplitude maior o que nós entendemos por graça. Geralmente nós dizemos que graça é o favor imerecido de Deus, e graça sempre no sentido de pecado. Mas não, graça é graça mesmo onde não existia pecado ainda. Isso que nós chamamos, e Calvino chamava de a graça condescendente de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus, o ser infinito, eterno e imortal, que habita nos céus, que nem os céus dos céus o contém, nem as criaturas santas como os serafins e os anjos sem pecado conseguem contemplar a sua face, esse Deus se curva à terra, à criatura, aquilo que é mortal, para dar prazer para essa criação. Assim como Calvino dizia, Deus quando vem até nós, Ele é como uma ama, ou como uma mãe que amamenta o seu filho no peito, e que o filho não sabe conversar com essa mãe, mas conversa através de balbúcias, e aquela mãe que quer conversar com seu filho, começa a falar com voz de neném, começa a falar balbúcias para o seu filho de amor. Calvino entendia que é assim que Deus se relaciona com o homem. Deus cria o mundo numa linguagem que nós possamos entender, para que nós possamos mamar deste leite espiritual e crescermos para a sua glória. Vamos ver então esses dois pontos. Como é que o livro do Gênesis nos mostra que Deus criou o mundo para a sua glória e depois para a nossa satisfação nessa glória. No capítulo de número 1, se você é um leitor atento, você já vai perceber que Deus é mencionado 35 vezes. Quantos versículos nós temos no capítulo 1? 31. Nós temos mais menção a Deus do que versículos no capítulo 1. Por quê? Porque Deus é o centro. Deus é o grande foco, o grande destaque da criação. Deus é o Criador de tudo e fez isso para a manifestação da sua glória. Assim como nós ouvimos no Salmo de número 19, os céus existem para declarar, proclamar, manifestar a glória de Deus, ainda que nós não ouçamos essa pregação. Ainda que nós não ouçamos o céu, ou o sol, as nuvens, a lua, eles estão cantando glórias para Deus, mesmo sem voz. É isso que diz o salmista no Salmo 19. A palavra de Deus ainda nos diz que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia descansou, e em cada final de dia, Moisés nos diz que aquilo que Deus fez era bom. E no final do capítulo 1, no verso de número 30 em diante, nós vemos que quando Deus olha o final da criação, Ele diz que tudo que Ele fez é muito bom. Não é apenas bom, 6 dias, quando Deus olha para a criação, é como aquele trabalhador que olha para o seu trabalho e fica contente, satisfeito, eu fiz algo belo. A ideia do texto hebraico não é no sentido de bom, mas é o sentido de belo, de beleza. Deus é o grande pintor, Deus é o grande arquiteto, Deus é o grande designer da criação, e Ele faz isso tudo com beleza, com detalhes, com riqueza, com sabedoria. E Ele mesmo reconhece que tudo isso é muito bom. Capítulo 1 ainda, verso de número 1 nos diz que Deus criou os céus e a terra. A palavrinha para criou no hebraico é bará, e geralmente no sentido mais filosófico significa criação a partir do nada. É diferente de você pegar algo e refazer, transformar. Deus ele faz o mundo do nada, é uma criação que não existia e agora torna a existência. Deus criou os céus e terra. Quando nós estudamos um pouco a linguagem do hebraico, especialmente na época de Moisés, um hebraico paleolítico, ou então aquela forma de se ler as coisas pictograficamente, essa palavrinha criou são 3 letras. E eu quero fazer questão de mostrar aqui o que significa a palavrinha criou na época de Moisés, para nós vermos aqui a glória de Deus na criação. A palavrinha criou são 3 letras, que são 3 palavras juntas. Tenda,
cabeça e boi. Se você pegar no hebraico essas 3 letras, são as letras de 3 palavras. Tenda, porque Deus está criando um local de morada. Cabeça, porque Ele está fazendo isso com toda a sua inteligência, o seu poder, a sua sabedoria. E boi. Qual é a imagem do boi? Força. Deus está fazendo tudo isso para ser uma morada entre Ele e os homens, com toda a sua inteligência, com toda a sua força, com todo o seu poder. Do nada, Deus diz e as coisas nascem, acontecem. E Ele faz isso de uma forma orgânica, evolutiva, no sentido de que as próprias espécies recebem a graça de Deus para serem reproduzidas segundo a sua própria espécie. Deus não é apenas o Criador, mas Ele é aquilo que os puritanos chamavam de o Deus que é o nosso provedor. Deus não é apenas o Criador, mas Ele é o sustentador de tudo. Deus não apenas vira o relógio e deixa as coisas acontecerem, é aquele que cria o relógio e que sustenta e mantém esse relógio funcionando. Deus não criou o mundo e abandonou o mundo e foi voltar para a sua esfera celestial. Ele está agindo constantemente no mundo, e é isso que o livro do Gênesis nos mostra ao longo dos capítulos. Note também que Deus faz isso em 6 dias, e a forma literária, poética que Moisés escolhe para escrever para nós são 2 pares de 3 dias. No primeiro, segundo e terceiro dia, Deus está dando a forma da criação. Ele cria o céu, Ele cria os mares, Ele cria a terra. Ele cria a luz, mas não existe ainda os luminares. Ele cria a terra, mas não existe ainda quem mora nessa terra. Ele cria os mares, mas não existem peixes e aves aquáticas. O que Moisés está nos mostrando é que Deus faz isso tudo de uma forma organizada. Os 3 primeiros dias são a forma da criação, e os outros 3 dias Deus começa a preencher essa forma. O 4º dia é o preenchimento do primeiro, o 5º do segundo e o 6º do terceiro. Note isso para você ver a glória de Deus na criação. Por último, a palavra de Deus nos diz no verso número 26, Deus finalmente faz o homem. Deus decide, projeta, idealiza fazer o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui, irmãos, dezenas, centenas, milhares de pregações, artigos, livros, tentando entender o que significa o homem ser criado à imagem de Deus, sendo que é tão simples. O próprio texto nos mostra. Primeiro nós temos que entender o contexto. O que quer dizer o homem ser criado à imagem de Deus? Para os egípcios, imagem de Deus eram aquelas colunas que eles levantavam no Egito com formas de animais, de homens, em forma de sarcófago, por exemplo. Eram as grandes colunas, as grandes estátuas que eles diziam que eram as representações de Deus na terra. À medida que os egípcios avançavam seu império, eles colocavam essas estátuas, as pirâmides, por exemplo, para mostrar que os deuses egípcios governavam aquela terra. Quando Moisés diz que Deus criou o homem, ele diz que o homem é essa imagem de Deus, que o homem é essa estátua, que o homem é essa representação de Deus na terra, não as estátuas. Deus fez o homem, Adão, para representar Deus na terra, para governar a terra debaixo do governo de Deus. E o que é que define, distingue a imagem de Deus, o homem dos animais? Primeiro, o ser humano é um ser espiritual, é um ser racional, é um ser criativo, intelectual. E isso se mostra no verso número 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, os animais, todo animal rastejante. A imagem de Deus, a sua principal característica é que o homem domina, o homem governa. Assim como Deus é o único governador, o supremo governador, Ele criou o homem para ser o seu gerente na terra, o subgovernador, o co-regente de Deus na terra. Segunda coisa,
Deus criou o mundo para a satisfação do homem nessa glória. Como é que nós podemos enxergar isso? Veja comigo o capítulo 2. Capítulo 1, sempre que o autor menciona Deus, ele traz a linguagem Elohim, ou Deus. No capítulo 2, a partir do verso 4, sempre que Deus é mencionado, ele é mencionado como Senhor Deus. Veja comigo o verso de número 5, Senhor Deus, 2 vezes. Veja comigo o verso 7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Veja comigo o verso 8, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore. 11 vezes Deus é mencionado, e as 11 vezes ele é mencionado como o Senhor Deus. Por que é que houve essa mudança? Houve essa mudança porque o autor quer nos mostrar que, ainda que Deus criou tudo para a sua glória, a nossa satisfação, a criação ainda é dele. E a nossa satisfação não é nossa, pertence a ele. Ele faz questão de mostrar para Adão e para todos os povos aqui vindo de Israel que ele é o Senhor da criação que está habitando no jardim. É por isso que a nossa confissão de fé diz que Deus não apenas criou tudo para a manifestação da glória do seu poder, mas por sua bondade eterna. Deus é um Deus tão bom que ele decide criar o homem para compartilhar com o homem a sua glória. Não no sentido de dar ao homem a glória que ele tem, mas no sentido de permitir ao homem contemplar essa glória e ter prazer nessa glória. É só nós lembrarmos que no capítulo 3, no verso de número 8, era costume de Deus, sempre na viração do dia, ou no finalzinho da tarde, descer para tomar um café com Adão. Por quê? Porque Deus está nos mostrando que Deus criou todas as coisas para a sua glória, mas para a satisfação do homem. Ele quer ter prazer na comunhão com o homem, e o homem terá prazer na comunhão com esse Deus eterno. Deus vem até Adão todos os dias para que eles conversem e tenham comunhão. Ainda nós podemos ver no capítulo 2, no verso 16, que Deus diz para Adão: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sempre lemos esse texto e focamos na proibição. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente esquece de olhar que Deus permitiu Adão e Eva comer de tudo que tinha no jardim. Podes comer livremente. Não precisa usar esse texto aqui para falar de gula, ok? Podes comer livremente, só dessa árvore, só desse fruto você não deve comer. O que isso nos mostra? Que a criação que Deus fez é tanto para a sua própria glória, mas para a satisfação do homem e da mulher nessa glória. Eles podem comer de tudo, eles não vão gastar dinheiro à vontade, a despensa deles é o mundo. Eles têm de tudo, para sempre, desde que eles obedeçam a Deus, desde que eles vivam conforme essa verdade, desde que eles entendam que a maior satisfação deles não é eles mesmos, mas Deus. Deus que criou tudo isso para a sua glória. Não apenas isso, caminhando para o final, Deus cria o trabalho. Sim, Deus cria o trabalho para a satisfação do homem, não para a sua tristeza. O trabalho não é algo que existe após a queda, como um castigo. O trabalho já existe antes da queda. Adão, eu te coloco no jardim para você cultivar e guardar esse jardim. O que acontece é que após a queda, como nós vamos ver semana que vem, é que este trabalho que era uma bênção, começou a se tornar em bênção/maldição. Ele iria sofrer nessa bênção. Mas antes, o trabalho era maravilhoso. As coisas funcionavam da melhor forma possível. Adão era aquele que dava nome para os animais. Era o co-criador com Deus. Não apenas isso, Deus não apenas cria o trabalho, mas Ele cria a família. A família é o ápice do prazer de Deus para o homem. Tanto que,
A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus reconhece que a única coisa que não é boa na criação é que o homem está sozinho. É necessário lhe fazer uma auxiliadora idônea. Quando Deus então faz a mulher da costela do homem, coloca aquela mulher diante de Adão, não precisamos imaginar como. A palavra de Deus nos diz que Adão, ele brota em poemas e poesias para aquela mulher. Ele diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomado. A primeira coisa que o homem, no livro do Gênesis, diz com a sua boca é um cântico de amor para a mulher. O resto ele está trabalhando, ele não fala, ele dá nome aos animais, nós não sabemos. A palavra de Deus em Gênesis faz questão de mostrar para nós que a primeira palavra de Adão que é importante nós ouvirmos é o poema para Eva. Homens. É uma poesia para Eva. O prazer de Adão está em Eva. Mas o prazer de Adão em Eva só existe porque quem criou Eva foi o próprio Deus, com as suas mãos. É isso que Agostinho dizia. Agostinho, um bispo do século III e IV, IV e V, basicamente viveu uma infância com muitos desafios, dificuldades com relação ao pecado sexual. Sabe como ele conseguiu vencer esses pecados sexuais? Ele escreve em um dos seus livros o seguinte, isso virou música hoje, que quando ele olha para as criaturas que Deus fez, e ele tem prazer nessas criaturas, ele deseja essas criaturas, que é algo bom que Deus criou, mas dentro da esfera da família e do casamento, ele diz: eu consigo vencer a tentação de não usar as mulheres, quando eu lembro que se eu amo as criaturas, eu devo amar ainda mais o Criador, porque se existe beleza nelas, é um reflexo da beleza maior do meu Criador. Agostinho entende o mundo com o fim pelo qual Deus o criou, a sua própria glória. Ele ainda diz essa frase, esse texto, que eu gostaria de refletir para nós aqui, Lucas. Por favor, passe o slide para nós. Olha o que diz Agostinho no capítulo 3 das Confissões. Onde está Deus? Olha o que ele diz: porventura o céu e a terra te contêm, porque os enches? Ou será melhor dizer que os enches, mas que ainda resta alguma parte de ti, já que eles não te podem conter totalmente? E onde é que estenderás isso que sobra de ti, depois que enches o céu e a terra? Mas será necessário que seja contido em algum lugar, tu que contens todas as coisas, visto que as que enches as ocupas contendo-as? Porque não são os vasos cheios de ti que te tornam estável, já que quando esses vasos se quebrarem, tu não te derramarás. E quando te derramas sobre nós, isso não o fazes porque o Senhor está caindo, mas porque o Senhor está nos levantando. Não porque tu te dispersas, mas porque nos recolhes. Você precisa de uma semana para entender isso claramente. Qual é a ideia de Agostinho? A relação de Deus com a criação não é uma relação de dependência, é uma relação de supraabundância. Deus, ele se despeja, ele se transborda, e o resultado é a criação do mundo. Ao ponto de Deus não depende da criação, mas a criação depende de Deus. E o prazer da criação está no Deus Criador, todo independente e supremo. Quais são algumas aplicações para nós encerrarmos esse sermão da criação? O primeiro é que se nós temos em Gênesis capítulo 3, no relato da queda, Deus vindo até o homem na viração do dia e lhe perguntando: Adão, onde estás? É o primeiro catecismo do universo. Nós temos que ter um catecismo antes da queda. E o catecismo antes da queda é: qual é o fim principal pelo qual Deus te criou? E nós respondemos: o fim pelo qual Deus nos criou, o fim principal, o fim supremo, o motivo pelo qual eu existo e o universo foi criado é a glória de Deus e a minha satisfação nele.
É isso que o relato da criação nos ensina a responder a Deus. Quando você ler Gênesis capítulo 1 e 2, leia como se Deus estivesse te perguntando: e agora? O que você diz sobre a criação? Por que eu fiz tudo isso? Você vai responder: Deus, fizeste isso para a sua glória e para a minha satisfação em ti. Ao longo do relato do capítulo 2, nós temos aquilo que na teologia nós chamamos de mandatos criacionais. Ou seja, Deus criou o homem com ordens específicas para ele cumprir. E a primeira delas é o mandato espiritual. Ele deve viver para Deus como um sacerdote. Ele não deve viver para si, para os seus projetos apenas. Ele vive para Deus, para a glória de Deus. Ele é um sacerdote naquele jardim. Ele deve ensinar a sua esposa, deve ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Esse é o mandato espiritual debaixo do qual todos os homens estão. Eles devem viver para o que os criou, o Criador. Segundo, o mandato que nós chamamos de um mandato cultural, ou seja, cultivar a terra. Isso é cultura, é trabalhar a terra, sermos criativos, mostrarmos a graça de Deus sobre o homem. E é por isso que nós olhamos para os homens, mulheres ímpios, que não reconhecem a Jesus como Senhor, que não são homens e mulheres nascidos de novo, mas neles há a graça de Deus ainda. Eles são ótimos compositores, eles são ótimos engenheiros, arquitetos, músicos, homens, mulheres, porque a graça de Deus assim os conserva. Esse é o mandato cultural. Nós somos chamados a trabalhar a criação que Deus nos deu, como parte da criação, nós mesmos. E por último, o mandato social. E aqui nós estamos diante da família, dos filhos, do casamento. Em nenhum lugar da Escritura, irmãos, você vai ver Deus dizendo: no início eu quis que vocês crescessem e multiplicassem, agora eu quero que vocês façam controle de natalidade. Se tem uma aplicação que eu acho que a igreja já está obedecendo, é a fecundação. É uma ordem da criação, não é uma opção. Se alguém achar aqui escrito como uma opção, me mostre. É um mandato. Cresçam e multipliquem-se. Isso é um resultado de como nós enxergamos a criação. Se nós enxergamos a criação como Deus enxerga, nós vamos crescer e multiplicar, nós vamos constituir família, nós vamos trabalhar e nós vamos fazer tudo isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.